Toda vez que você está fazendo alguma coisa, realizando alguma coisa, querendo fazer um negócio dar certo, um projeto dar certo, um casamento dar certo, não importa, né? Uma ascensão na sua carreira profissional dar certo, é aquilo ali por algum fator começa a não dar certo como você esperava, você começa a se frustrar. Por quê? Porque existe uma diferença muito grande entre o que você espera que aconteça e o que realmente está acontecendo. O que está acontecendo para que você espera que aconteça, né? Essa diferença a gente chama de frustração. Por quê? Porque a sua expectativa está muito maior e até desencaixada da realidade. Então, algo que ajuda demais nos momentos difíceis para você manter motivado, você se manter agindo, deve ser feito, é se lembrar pelo que você começou. Qual foi o propósito? Você começou aquilo por quê? E talvez você está passando por uma crise no seu casamento, no seu trabalho, na sua carreira, no seu negócio. Lembra por que você começou aquilo? Qual era o brilho que tinha, né? Esse brilho que existia, aquele começo, como você lembra quando você lembra daquilo, quando você se conecta com aquilo, cara, volta para dentro de você expectativas, volta esperanças que existiam lá atrás. Se você se desconecta disso, se você se desconecta do propósito inicial que você tinha ao começar aquilo, você se concentra somente em uma única coisa, só no resultado. E pensar única e exclusivamente no resultado que não está acontecendo com a janela de tempo, talvez 30 dias, 60 dias, 90 dias, vai fazer você desmotivar completamente, ou seja, desmotivar, perder o motivo e querer parar de fazer ou se empenhar nesse projeto, tá entendendo? Então lembra do propósito inicial. Por que você começou aquilo? Tá? Por que você começou aquele casamento, aquele negócio, aquele projeto, uma jornada de querer ser um líder na empresa que você trabalha? Por que você começou esse negócio? Por que você tomou a decisão de começar a pagar suas contas e começou a ser um investidor? Não importa se o seu produto digital dá certo, não interessa o que é. Quando você lembra lá de trás, de um ano atrás, 6 meses atrás, 10 anos atrás, você lembra de quê? De quem você era, das suas aspirações, tudo isso voltando para dentro de você, sabe? Te dá gás para continuar passando por esse processo. Esse processo que ele não é definitivo, ele é sempre passageiro, tá? Ele é sempre passageiro. Segundo ponto, abra mão da perfeição, cara. E se apaixone pelo progresso. Lembra do seguinte, na bandeira brasileira tem 2 palavras, certo? Ordem e progresso. Lembra dessa palavra, progresso. Ordem é o que vem primeiro, né? Priorização na sua vida, o que vem primeiro. Bandeira nacional maravilhosa, então você tem que definir o que é prioridade, qual que é a ordem do que vem primeiro. O segundo é progresso. É o que está escrito na bandeira, não está escrito perfeição, está escrito progresso. O meu pacto não é com perfeição, o meu pacto é com progresso. É progredir, fazer um pouquinho melhor do que eu fiz antes. Mas André, eu quero que esteja perfeito. Isso é uma ilusão que você cria, sabe? Morrendo de medo de ser julgado. E dessa forma, quando você não consegue fazer o que é perfeito por seus níveis elevadíssimos de padrão, seu standard é altíssimo, o padrão que você tem é altíssimo, você não consegue executar, meu. E você não vê coisas avançando, você não vê progresso. Porque você está fazendo um pacto com a perfeição. Você não consegue ser perfeito porque você só vai melhorar e chegar próximo dessa perfeição, digamos assim, atingindo, assim, se você executar, se você progredir muito, se você avançar muito, mas não tem avanço por quê? Porque você não executa, porque você está fazendo um pacto com a perfeição. Então larga a mão disso, faça um pacto como eu faço, com progresso. Eu só preciso ser um pouco melhor do que eu fui ontem. Mas eu não estou melhor que Ciclano, Beltrano, mas você não precisa, você só precisa avançar. E se você se concentrar, por exemplo, e ser somente um pouquinho melhor do que você foi ontem, você está progredindo. Lembra? Ordem e progresso. Tá? Esse pacto que a maior parte das pessoas tem com a perfeição é um pacto comum, impossível, cara. Você manifestar sua voz, manifestar sua força, manifestar o que você tem para colocar no mundo é uma conexão no mundo, sabe? É uma conexão que tem mais divino, mais magnífico, cara. É você colocar a tua voz para o mundo, você fazer as coisas avançarem. O não fazer isso é um pacto com o que é diabólico, demoníaco.
Tá? Porque esse inimigo quer que você não faça nada. E o não fazer nada, muito simples, é só você fazer um pacto com a perfeição. Então, se você busca a perfeição, busca fazer o que é perfeito, você nunca faz nada, ou seja, sua voz ela é tomada de você. Então, o que você precisa se conectar agora é com a luz. E essa luz é o progresso. E o progresso, fazendo um pouquinho melhor do que dava antes, de avançar, colocar para rodar, se concentrar. Eu sou um pouquinho melhor hoje do que eu era antes. Só isso pode parecer simplista, mas não é, extremamente efetivo, meu. Tira da sua vida esse pacto com a perfeição, tá? Tira disso e se conecta simplesmente com progredir. Conectado com o segundo ponto, vem o terceiro ponto. Se conecte mais à gratidão, à energia da gratidão e aprenda a celebrar. Pensa comigo, progresso, tá? Celebração. Se você não aprende a celebrar os pequenos avanços que você tem, você vai estar sempre focado na vitória. E a vitória vai acontecer talvez daqui a 6 meses, daqui a 6 anos, 10 anos, 50 anos. E esperar somente celebrar quando você vencer, completa esse desafio, vai fazer com que a sua motivação seja drenada, entendeu? Aprenda a se premiar, aprenda a celebrar pequenos avanços que você tem tido. Talvez você avançou um pouquinho só, fez 5% de todo 100% que deveria ser feito. Fez isso, sabe? De repente você sai para jantar com a sua esposa, sabe? É uma recompensa para você. É como se fosse aquele tapinha nas costas do seu melhor amigo, que é você mesmo, tá dando para você. Então aprenda e faça isso, celebre mais, tá? Celebrar. O que é celebrar? Cara, às vezes você está aí guardando dinheiro, você não faz nada, você não sai para comer uma pizza, você não sai para passear, você não vai numa praia, sabe? Você tem que se recompensar. Afinal de contas, você trabalha, bicho. Trabalha, faz alguma coisa com o que você está ganhando no seu trabalho. Você está entendendo? Então o que acontece? Às vezes antigamente você tomava um cafezinho de 6, 7 reais. Hoje você está podendo comer uma pizza. Amanhã você vai comprar um carro zero e vai dar um passeio na praia. Tá entendendo? Vai dar uma caminhada no parque, sabe? Vai ver uma série com Netflix, com a sua esposa, com seus amigos, sabe? Tudo isso, cara, tudo isso faz parte, sabe? Isso vai conectando dentro da tua mente, criando novas sinapses, novos caminhos neurais, de que toda vez que você avança e cumpre um pouquinho mais, você recebe uma recompensa. Então aprender a celebrar, sabe? E outro ponto conectado, esse ponto ainda, é você ser mais grato. Sabe? Perceba a quantidade de gente que é ingrato pra caramba. Eu vejo gente reclamando, pô, meu Instagram tá instável. Meu, você paga alguma coisa pelo Instagram, é de graça, cara. Já parou pra pensar? Você tinha que ser grato por usar Instagram, por usar o WhatsApp, sabe? Quando está um pouquinho instável, você já reclama. E se tirasse isso da sua vida, hein? Você percebe o tamanho da ingratidão? Você é grato por simplesmente você estar respirando bem, sabe? As pessoas da sua família não terem morrido de um dia para o outro. Estatisticamente, mais de 1 milhão de pessoas morrem de uma noite para outra, cara. E você não morreu, a sua família não morreu, você acorda, vai para o teu rolê, vai para as tuas coisas, você nem sequer é grato. Quando você para agradecer de fato a vida que você tem, sabe, você se conecta à realidade, e a realidade é um momento presente, tá entendendo? Essa motivação que está na sua vida é focada no seu passado, que você não conseguiu fazer, ou focado no seu futuro, tudo que você deveria fazer e não faz. Quando você começa a ser grato, você se conecta no mundo, sabe? No mundo temporal essencial, que o presente aprenda a agradecer, inclusive os problemas que você está passando, inclusive por esses desafios, porque entenda-se, esse problema está se manifestando, está acontecendo, é simplesmente um sinal, é um convite para que você evolua e se torne um ser humano de nível diferente. Imagina isso, né? Talvez você fale assim, poxa, eu queria que a minha vida fosse uma vida melhor e tudo mais, e aí Deus só me dá problema. Eu queria ser uma pessoa mais forte, mas eu só tenho um problema. Eu queria ser uma pessoa mais espiritualizada, mas eu só tenho um problema. Entenda o seguinte, eu gosto de pensar o seguinte, que Deus, nosso Criador, é como se fosse um grande personal trainer. Ele não vai colocar músculo nas suas pernas, ele vai fazer você agachar, você pegar peso. Ele não vai colocar músculo nos seus bíceps, ele vai fazer você levantar peso. Então é mais ou menos assim, eu quero tornar alguém espiritualizado.
Então, toma gente escrota na sua vida. Você vai ter que se espiritualizar com essas pessoas. Aí eu quero tornar uma pessoa mais forte. Então, só que o problema é você. O problema não é o que está acontecendo ao seu redor, que está difícil demais. O problema é que você ainda é pequeno. Você precisa se desenvolver. E isso é tema do nosso quarto ponto aqui. Ó. O quarto ponto é busque se desenvolver. Tá entendendo? Independente do que os outros pensam de você. Busque se desenvolver, sabe? Melhorar, aprimorar. Porque entenda, se as coisas estão pesadas demais, difíceis demais, para você o problema não é o problema em si, tá? O problema nunca é o peso, é a nossa fraqueza, incapacidade de levantar o peso. O peso simplesmente está lá. Vai para uma academia, né? Levanta um halteres, vai ter halteres de 1 kg e de 50 quilos. O problema não é que o halteres de 50 quilos ele é pesado demais, não é isso. O problema é que nós não temos força para levantar aquele halteres. Tá entendendo? Então o problema não são os problemas da vida. O problema é que você é pequeno demais para os problemas da vida. André, como é que eu resolvo isso então? Não é fugir dos problemas, porque eles sempre vão estar lá. É você se engrandecer, se tornar um ser humano maior para que você lide com esses problemas de uma forma que os problemas fiquem pequenos. Então daí entra desenvolvimento humano, entra você entender mais sobre a inteligência emocional, daí entra você ver vídeos como esse, sabe? Aí entra você não fugir de problemas e buscar os problemas, porque aquilo é uma academia da vida. Daí você entra com um evento assim, esses eventos que acontecem aí, sabe? É importante demais para transformar a sua vida. Então continua se desenvolvendo. Eu vejo gente que está muito mais interessado em ver bobeira no YouTube, em rodar Instagram, TikTok, em ver Big Brother, essa bobagem toda, e vive desmotivado. Por quê? Porque qualquer movimento de desafio que se apresente na vida, essa pessoa é pequena demais. Então continua se desenvolvendo, vendo vídeos, lendo livros, passando por mentoria, passando por programas, para que você possa se desenvolver, a tua musculatura emocional ser mais forte, para que você passe mais facilmente pelos desafios e pelos percalços da vida. Não existe problema grande demais. Talvez é você que ainda é pequeno demais. Inclusive tem duas coisas, sabe, que bate com a opinião. Sabe, quem fica assistindo Big Brother e A Fazenda, esses reality shows aí, entendeu? Uma análise de comportamento humano. O que você pensa de quem assiste essas coisas? Quem assiste Big Brother, A Fazenda, reality shows, o que você pensa disso? Você assiste? Ó, mais um ponto, use seus erros como aprendizado, tá? E não como punição. Aprendizado, o que isso significa? Você quer sair daqui, você quer sair, quer chegar lá, não pode se ir lá, ou nem o que é isso aqui. Talvez você ganha 3 mil por mês, você ganha 5 mil, aqui você tem um casamento cheio de brigas, aqui você tem um casamento maravilhoso, aqui você está 30 quilos acima do peso, aqui você está saudável, não importa o que é, cara. Quando você começa a errar, sabe, você para, porque você está ligado ao perfeccionismo. Aí você para. É importante você entender que a tua jornada, para você chegar aqui, esse pequeno erro que você teve, esse pequeno avanço que você teve, que não foi concluído com êxito, com avanço claro e tudo, é usar isso como aprendizado, tá entendendo? Então toda vez que você faz alguma coisa, se move para algum lugar e você não tem um resultado esperado, o que você tem que se perguntar para você? Quem pode me ajudar a construir o conhecimento necessário para que eu avance para o meu ponto B? A pergunta não é como, é quem. Porque você pergunta como eu posso fazer, você não tem a menor ideia, então eu te pergunto, como que eu posso sair de 1.000 e chegar a 10 mil por mês? Se eu soubesse, eu estava fazendo. Você não sabe. A pergunta não é como eu faço, a pergunta é quem pode me ajudar a fazer de 1.000 a 10 mil por mês. Então transforma as tuas frustrações, os teus erros, as suas falhas em estímulo, tá entendendo? Entendendo que quando você avançar e não der tão certo, isso não é um sinal para você parar, é um sinal para você perguntar quem pode me ajudar. E todos os problemas que você tiver, sabe? Você se pergunta quem, você vai achar autores, você vai achar pessoas que têm vídeos, que têm cursos, que tem uma tia que é mais experiente, vai achar um irmão, vai achar um pai, um irmão mais velho, um avô, uma avó. Você faz uma lista dessas pessoas, se conecta com essas pessoas. A solução vai vir magicamente para você. Então, momentos de dificuldade, não é como eu resolvo isso, é quem me ajuda a resolver isso, tá certo? Quem me ajuda? Ó, compartilhe as suas dificuldades com pessoas que você confia, com pessoas que você ama. Eu vejo um padrão muito complicado em homens e mulheres, mas principalmente homens, que quando estão passando por uma situação muito difícil, passando por um deserto, passando por uma questão emocional muito complicada, eles se fecham, tá entendendo? Não compartilham.
não dividem com amigos, com amiga, não dividem com a esposa. Não estou dizendo você ficar choramingando para sua esposa, não é sobre isso, vai afetar a sua imagem como homem de fato, ficar choramingando, mas é sobre dizer o quanto está difícil, sabe? Muitas vezes você não quer uma solução de outra pessoa, você não quer que ela te diga o que fazer, você só quer ser ouvido. Isso ajuda você a descomprimir, isso ajuda você a sair dessa pressão toda que você está sentindo, que é extremamente nocivo, tá? Então, nesse momento difícil, busca amigos, marca para tomar um café, marca para tomar uma pizza junto, tá? Para que lá você possa, inclusive, falar das coisas, as coisas estão complicadas, e aqueles 5 minutos de conversa vai fazer você sentir muito melhor e ter energia, gás para que você avance para a solução completa daquilo. Se aproxime de pessoas que você ama. Não fique sozinho no momento como esse, tá? Ó, último tópico aqui para você, último tópico importantíssimo para a gente fechar o nosso vídeo de hoje, tá certo? Lembrando que esse vídeo é importantíssimo demais você assistir pelo menos 2 ou 3 vezes e compartilhar com os seus amigos. Agora o último, ó, vou dar um último tópico para você e depois vou te indicar 3 livros fantásticos, tá? Ó, se você está atravessando o inferno, não pare, bicho. Isso significa o quê? Entender que quando você está passando por situação extremamente difícil, é que você tem que agir mais, porque tudo é passageiro, absolutamente tudo passa, cara. Pensa comigo, não tem nenhum problema que se estenda por uma vida toda, não existe, tudo é passageiro, as estações do ano passam, o universo, o mundo, a história do planeta é muito maior que a sua, tá entendendo? As estações passam, são alguns meses de verão, alguns meses de primavera, outono, inverno, e tudo passa, só que se você está passando por uma situação dessa, pode durar menos tempo ou se estender por anos talvez, mas nunca por uma vida inteira. Então, se você está passando pelo inferno, onde mais rápido haja maciçamente, lida com essas questões que estão acontecendo, perguntando para as pessoas que você se conectou, como é que você faz para passar rapidamente por aquilo, celebre pequenas vitórias, sabe? Tenha pacto com o progresso, não com a perfeição. Tenho certeza que seu nível de motivação vai ser muito mais elevado do que qualquer outra pessoa, tá certo? Eu vou indicar para você alguns livros, tá? Muito importantes. O primeiro deles é Hábitos Atômicos de James Clear, que mostra o poder imenso de você fazer pequenas mudanças na sua vida, implementar micro hábitos na sua vida, tá? Muitos de vocês querem implementar muitos hábitos, isso não funciona, tá? Isso não funciona. Funciona muito melhor a implementação de micro hábitos, pequenos hábitos que você realmente consegue fazer, e o impacto disso ao longo de 2, 5 anos é brutal. E mais um livro, olha só, olha, os 7 hábitos eficazes, tá? Um dos livros que transforma a vida de muitas pessoas. Um dos hábitos que existe lá é o hábito de seja proativo, proatividade, sabe? Você não se colocar como vítima, de assumir as regras da própria vida, tá certo? Esses 2 livros são muito importantes. Mas o terceiro livro é esse aqui, ó, é a Bíblia Sagrada. O único livro que o autor está presente. Esse aqui você não pode deixar de ler nunca, tá certo? Gostou do vídeo? Um vídeo motivacional do seu amigo aqui. Mentoria, você sabe, todo dia tem vídeo para você motivacional. Gostou? Passa para frente, cara, não segura não. E se você não entendeu, assiste novamente, porque é muito importante. Eu vou ficando por aqui e volto com você no próximo vídeo. Não esquece de dar o seu like e compartilhar. Um forte abraço, um beijo no coração de todos.